Fala pessoal do Preparatório TEOC 2023, como é que vocês estão? A gente está começando mais uma semana e nessa semana a gente vai encerrar os assuntos de ginecologia. Então nós vamos começar a semana discutindo assuntos gerais em ginecologia, câncer de vulva, mola e tumores germinativos e vamos finalizar essa semana falando de um assunto quente para a prova, que são os tumores de endométrio. Hoje a gente vai discutir uma questão de câncer de vulva que caiu no ano passado. Vamos dar uma olhada nessa questão? Era uma senhora de 68 anos, ECOG 1, com histórico de hipertensão, que tinha uma lesão pruriginosa na vulva há 7 meses. Na avaliação clínica, ela tem uma lesão de 7 centímetros, ou seja, uma lesão grande na vulva de 7 centímetros, confinada à hemivulva direita, sem comprometimento do ânus, vagina ou uretra, distando menos de 1 centímetro da linha média e sem sinais clínicos de acometimento dos linfonodos. Não foram evidenciadas lesões à distância nos exames de imagem. Realizou uma biópsia que confirmou um SEC de vulva P16 positivo e ele pergunta qual é a conduta. Nesse momento, o aluno despreparado surta. Por que ele surta? Porque ele vai ficar enlouquecido, lembrando que ele não sabe nada de câncer de vulva. Mas, minha gente, ninguém sabe nada de câncer de vulva. Câncer de vulva é um tumor pouco frequente na prática clínica, é um tumor pouco frequente nas provas de título. Por isso, hoje a gente não vai fazer uma aula de câncer de vulva, destrinchar o NCCN de câncer de vulva, nem diretriz de câncer de vulva SBOC tem. Por quê? Porque esse é um tumor pouco comum, é um tumor que tem baixa chance de cair na prova do próximo ano. Essa é uma questão difícil. Toda a prova é feita de questões fáceis, moderadas e questões difíceis. E questões difíceis a gente tem que buscar. Eu tenho esse conhecimento? Se eu tiver esse conhecimento, eu vou responder a questão difícil. Se eu não tiver esse conhecimento, o primeiro ponto, eu não vou desesperar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, eu vou usar o que eu sei sobre esse assunto para tentar responder essa pergunta. Então vamos lá, o que eu sei de câncer de vulva? Normalmente acomete mulheres mais idosas, tem relação com infecção pelo HPV, a histologia mais comum é o SEC. O tratamento da doença localizada é cirurgia, quando possível, com linfadenectomia. Nos casos que não é possível, eu vou fazer quimio-rad. Na doença avançada, eu vou fazer quimioterapia. O regime preferível, cisplatina. É o que eu sei de SEC em geral, SEC de colo de útero, SEC de canal anal. Eu vou extrapolar esses dados para câncer de vulva. E aí a gente vai olhar para a questão específica. A gente está diante de uma paciente de 68 anos, ECOG 1, que foi diagnosticada com SEC de vulva, HPV positivo, que tem uma lesão de 7 centímetros. Não é uma lesão pequena, minha gente, é uma lesão grande. Mas ela não invade nada. Ela não invade o ânus, ela não invade a uretra. Então, o que eu consigo tirar dessa informação? Ela é uma lesão grande, mas que não está invadindo nada. Então, parece que dá para operar essa lesão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu tenho que pensar é, eu preciso amostrar os linfonodos. Beleza. Mas eu vou mostrar linfonodos de um lado ou dos dois lados? Não faço a menor ideia, Abraão. Esse vai ter que usar a lógica. Ele te fala que essa lesão ela está distando menos do que 1 centímetro da linha média. Ou seja, é uma lesão grande que não está concentrada só de um lado, ela está querendo ultrapassar para o outro lado. Então, a drenagem linfática do outro lado pode estar comprometida. Então, pela lógica, eu não sei tratamento de câncer de vulva. Pela lógica, como é que eu responderia essa pergunta? Cirurgia do tumor, linfadenectomia dos dois lados. Vamos ver se tem essa opção? Vamos ver se isso é possível? Antes disso, vamos revisar o guideline do NCCN. Então, o NCCN fala para gente que nos tumores de vulva iniciais, T1 ou T2 pequenos, e aí o que determina isso é a invasão. É um tumor localizado que não invade nada, que é o caso dessa paciente. O que eu vou fazer é biópsia, e aí eu vou avaliar a profundidade de invasão ou o tamanho desse tumor. Como a gente está diante de um tumor grande, a gente vai colocar ele aqui como um T2. Diante de um T2, eu vou dividir em lesão lateral ou lesão central. Se for lesão lateral, eu trato o primário com vulvectomia e faço linfadenectomia unilateral. Se for lesão central, eu trato o primário e faço linfadenectomia bilateral.
Mas olha o detalhe que ele coloca aqui na diretriz do NCCN. Nas lesões laterais, você tem que ter 2 ou mais centímetros da linha média da vulva. E o que a questão colocou? Que a lesão distava menos do que 1 centímetro da linha média. Então, a questão estava te induzindo a fazer linfadenectomia bilateral. Então, a resposta seria operar o primário e linfadenectomia dos dois lados. Vamos ver as alternativas. Letra A. O paciente tem indicação de tratamento curativo radical com quimioterapia associada à radioterapia. Lembrar que se dá para operar, é melhor operar. Então, está incorreto. Letra B. O paciente deverá prosseguir com tratamento cirúrgico, ressecção ampla com margens livres e linfadenectomia inguinal ipsilateral. Lembra, menos do que 1 centímetro, vou ter que amostrar os dois lados. Letra C. O paciente deverá prosseguir para tratamento cirúrgico radical e pesquisa de linfonodo sentinela, seguido de linfadenectomia inguinal bilateral. Não sei, pode ser. Letra D. O paciente deverá prosseguir com tratamento cirúrgico, ressecção ampla e linfadenectomia inguinal bilateral. Fiquei na dúvida, Abrão. A sua linha de raciocínio me levou à letra C e à letra D, mas eu ainda assim não acertaria a questão. Como é que eu acertaria essa questão? Ora, se você vai fazer pesquisa de linfonodo sentinela, você seguido de linfadenectomia, não tem sentido pesquisar linfonodo sentinela, né? Porque o linfonodo sentinela você só vai fazer linfadenectomia se for positivo. Mas lembra que é um tumor raro, tem poucos dados, então provavelmente a resposta seria linfadenectomia. Então por isso a letra D ficou como gabarito da questão. Ah, mas Abraão, não gostei do seu comentário de hoje, não foi um comentário totalmente científico. Mas, gente, lembrem, na prova existe essas coisas. A prova pode ter um tumor raríssimo, um rodapé. E não adianta você focar no rodapé, porque a maioria da prova é o dia a dia. É o câncer de canal anal, é o câncer de colo de útero. Não é o câncer de vulva, não é o câncer de vagina. Isso é uma questão. E quando você estiver diante dessa uma questão, você tem que, 1, manter a tranquilidade e 2, tentar usar uma linha de raciocínio para responder a pergunta. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê amanhã para mais um comentário. Um forte abraço.